O sol do sertão ardia mais do que nunca naquele dia. Mas não era só o calor que sufocava o povo de Juazeiro. Era um peso no peito, um silêncio estranho, pesado, quase sobrenatural. Os sinos da igreja matriz começaram a tocar, mas não era um toque de celebração, não era anúncio de missa, era o toque da morte. As pessoas largaram suas ferramentas, fecharam suas vendas e correram para a praça. O boato se espalhava mais rápido que o vento quente que soprava a poeira pelas ruas. Padre Cícero morreu. Velhos se ajoelharam na calçada. Mulheres choraram como se tivessem perdido um filho. Homens endurecidos pelo trabalho na roça não conseguiram segurar as lágrimas. Dentro da casa simples, ao lado da igreja, o corpo estava deitado, sereno, em paz, pálido, mas parecia vivo. O rosto não mostrava sofrimento, nem marcas da morte, apenas descanso. Do lado de fora, uma multidão começava a se formar, e ninguém sabia que aquele seria só o começo do maior mistério que o sertão já viu. O sino da matriz não parava, ecoava forte, e cada badalada parecia cortar a alma do povo de Juazeiro. O corpo de Padre Cícero foi levado em cortejo até a igreja. Cangaceiros, romeiros, beatas, crianças, homens e mulheres, uma multidão, gente que veio de longe, de pau de arara, de carroça, a pé. Alguns caminhando há dias, só para ver pela última vez o homem que virou santo, mesmo sem a autorização da igreja. O cheiro de vela misturava com o cheiro de suor e de poeira do sertão. Mas não havia cheiro de morte, nenhum sinal da podridão que costuma acompanhar os corpos que se vão. O caixão estava aberto no centro da igreja. Velas acesas cercavam o corpo, iluminando aquele rosto sereno, calmo, quase sorrindo. Parecia que estava apenas dormindo. As beatas rezavam sem parar. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Rogai por nós, Padim Cisso. E, entre uma reza e outra, cochichos, olhares desconfiados. Testemunhas se aproximavam e saíam, pálidas, assustadas. Uma senhora de cabelos brancos segurou a mão do cadáver. Tremeu, se afastou e jurou, olhando nos olhos de quem estava por perto. A mão dele tá quente, tá viva. Outros se aproximaram, testaram, tocaram, sentiram. Era verdade. O corpo estava quente. O comentário virou um furacão. Correu pelas ruas de Juazeiro, atravessou vilarejos e chegou até outras cidades. O corpo não quer esfriar. Padim não morreu. Tá só dormindo. Ou então, Deus está mandando um sinal. Alguns tentaram buscar explicações. Os mais racionais diziam, é o clima seco, atrasa a decomposição. Outros, mais aflitos, se olhavam e diziam baixinho, ou isso é milagre, ou é aviso. A madrugada chegou, mas ninguém arredou o pé da igreja, ninguém conseguia sair dali, nem quem queria, nem quem não queria. Era como se uma força invisível segurasse todos naquele templo. E foi quando começaram os relatos. Pessoas que juraram ter visto a sombra de Padre Cícero andando entre os bancos da igreja. Uma vela que se apagava sozinha e acendia de novo sem ninguém tocar. O som de passos no altar, mas não havia ninguém. Um homem no fundo da igreja desmaiou. Quando acordou tremendo dizia, ele falou comigo, falou, eu ouvi. O que ele disse? Perguntaram. Disse que o povo do sertão ainda não está pronto, que muita coisa ainda vai acontecer e que ele não podia partir, não agora. O relógio bateu 3 da manhã e um vento gelado atravessou a nave da igreja. As velas tremularam, as portas bateram e por um segundo todos juraram ouvir uma voz, fraca, rouca, mas claramente dele, cuidem do meu povo, o sertão ainda vai chorar muito. E naquele instante as beatas se ajoelharam. Homens fizeram o sinal da cruz
E as crianças começaram a chorar, sem entender o porquê. O dia amanheceu, mas o velório parecia não ter fim. E o que ninguém imaginava era que o corpo, mesmo depois de dias, não dava sinal de querer se despedir desse mundo. O terceiro dia chegou, e junto com ele, um clima estranho se espalhou por Juazeiro. O céu estava diferente, o azul virou cinza, o vento carregava uma poeira densa, pesada, que parecia grudar na pele, nos olhos, na alma. O sino da igreja silenciou. Ninguém ousou tocá-lo, como se até o sino estivesse respeitando aquele mistério que ninguém mais sabia explicar. Dentro da matriz, o corpo de Padre Cícero continuava lá, deitado, imóvel, mas sem nenhum sinal de decomposição, nem cheiro, nem rigidez, nem manchas, nada. O rosto do Padim estava exatamente como no dia em que partiu. Alguns diziam que parecia até mais jovem. Os fiéis começaram a se dividir. De um lado, os que ajoelhavam, rezavam, acendiam velas, pediam perdão, agradeciam. É milagre, ele virou santo, nosso santo do sertão. Do outro, aqueles que olhavam de canto com medo, com a pele arrepiada, cochichando. Isso não é normal, isso é sinal, é aviso. As histórias começaram a crescer. Gente jurando que viu a sombra do padre andando no corredor da igreja. Outros diziam ter ouvido batidas, passos, vozes que vinham do nada. Um coveiro, acostumado com a morte, se aproximou do altar e, com coragem que não sabia que tinha, olhou firme para o corpo e disse: Padim, se o senhor não partiu, diga para nós. O que está acontecendo? Na mesma hora, uma vela na lateral do altar se apagou, as outras tremularam, e um som, uma espécie de lamento, ecoou pelas paredes da igreja. Os olhos do coveiro se encheram de lágrimas. Ele caiu de joelhos, tremendo, e balbuciou: Ele tá aqui, não quer ir. E então aconteceu algo que ninguém esqueceria. Uma senhora, chamada Dona Sebastiana, mulher de fé, cega de um olho e devota do Padim desde menina, se aproximou do caixão, colocou a mão na testa do padre e, na frente de todos, começou a chorar e gritar: Ele tá quente! O corpo dele tá quente! Ele não morreu! Ele não morreu! O pânico tomou conta, gente se empurrando. Alguns queriam fugir. Outros, tomados pela fé, se ajoelharam no chão sujo da igreja, gritando e rezando como nunca. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Protegei o sertão, protegei Juazeiro. As crianças choravam. Os homens, que nunca temeram seca, fome nem bala, estavam pálidos, sem entender se aquilo era bênção ou maldição. E então, algo ainda mais estranho aconteceu. O sino, que ninguém tocava, bateu, sozinho, 3 vezes, seco, forte, gelado, dum, dum, dum. E nesse exato momento, todas as velas da igreja se apagaram de uma só vez. O breu tomou conta. O silêncio era absoluto. Até que, no meio da escuridão, uma voz fraca, arrastada, ecoou. Baixa, mas suficiente para ser ouvida por todos que estavam ali. Eu não posso partir. Meu povo ainda precisa de mim. Quando as velas acenderam de novo, ninguém sabia dizer quem acendeu ou como. O corpo de Padre Cícero estava lá, exatamente igual, nem sinal de decomposição, nem cheiro da morte, nem rigidez. A morte, simplesmente, não teve força sobre ele, e no coração de todos, uma pergunta crescia, apertando o peito, tirando o sono, roubando a paz. O que tudo isso quer dizer? É milagre ou é um aviso? O sol nasceu, mas parecia que o dia se recusava a clarear. Nuvens pesadas cobriram Juazeiro do Norte, uma escuridão estranha, espessa, como se o próprio céu lamentasse. Os animais ficaram inquietos, cachorros uivavam sem parar, passarinhos sumiram. O vento
carregava uma força estranha, gelada, que arrepiava até os ossos de quem sempre viveu sob o calor escaldante do sertão. Na igreja, o corpo de Padre Cícero continuava imóvel, intacto, sem cheiro, sem manchas, sem rigor cadavérico, como se simplesmente recusasse aceitar a morte. O povo que antes rezava, agora, estava dividido entre a fé e o medo. Isso é milagre. É prova da santidade do Padim, diziam os mais devotos. Não, isso é sinal, é aviso. O sertão vai pagar caro, cochichavam outros tremendo. Dona Francisca, uma mulher conhecida por suas visões e premonições, chegou até a porta da igreja. Se recusou a entrar, olhou para o céu, depois para o chão rachado, e então, num tom que mais parecia um sussurro de desespero, disse: o céu ficou preto, e isso nunca é bom, nunca. As palavras dela se espalharam como fogo em palha, seca. O medo virou companheiro de quem até então só conhecia a luta contra a seca, a fome e a injustiça. Mas nada prepararia aquele povo para o que estava por vir. O aviso dos céus por volta das 3 horas da tarde, o impossível aconteceu. O céu, já escuro, se fechou de vez. Trovões começaram a rasgar os céus, mas não havia sinal de chuva. Relâmpagos riscavam o horizonte, iluminando as casas de taipa, os rostos assustados, os olhos molhados de quem não sabia mais se devia rezar ou fugir. Dentro da igreja, as velas tremiam. As paredes antigas pareciam ranger, como se estivessem respirando. E o corpo seguia lá, sem apodrecer, sem mudar, desafiando Deus, a natureza e o tempo. E foi nesse exato momento que as portas da igreja bateram com tanta força que parecia que alguém ou algo tentava entrar. Padre Cícero, o que o Senhor está querendo dizer pra gente? Gritou um homem no meio do templo, segurando o terço com tanta força que seus dedos ficaram brancos. E então, o chão tremeu, as velas se apagaram de novo. E um frio cortante impossível para o sertão invadiu a igreja. O silêncio se partiu. Por uma voz, baixa, arrastada, vinda de todos os cantos, e de canto nenhum. Uma voz que parecia sair das paredes, das imagens, das frestas de madeira, do chão. O sertão vai chorar, como nunca chorou. Gritos, gente se ajoelhando, outros fugindo, derrubando bancos, empurrando crianças, passando por cima uns dos outros. Do lado de fora, o gado estourou as cercas, os cavalos dispararam sem rumo, as galinhas se amontoaram em cantos, cacarejando como se vissem a morte de perto. E então, como se não bastasse, o sino bateu sozinho outra vez. Mas não foram 3 toques como antes, foram 7, dum, 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 7. O número dos avisos, o número da profecia, o número que separa a vida da morte. As pessoas olharam para o caixão e, pela primeira vez, tiveram certeza. Ele não estava só morto, ele estava esperando. Esperando o quê? Ninguém sabia, mas o sertão inteiro nunca mais seria o mesmo depois daquele dia. O relógio da praça parou. Ninguém sabe a hora exata, mas quem olhou para o mostrador jurou. Os ponteiros simplesmente congelaram dentro da igreja. O silêncio agora era absoluto. Um silêncio que não era só falta de som. Era um silêncio que apertava o peito, que tremia nas costelas, que dava vontade de correr. Mas as pernas simplesmente não obedeciam. O corpo de Padre Cícero seguia intacto, nenhum sinal, nem cheiro, nem mancha, nem rigidez. Nem a morte parecia ter coragem de tocá-lo. E então começaram os relatos mais estranhos, mais assustadores, mais impossíveis. Visões dentro da igreja. Alguns diziam que, ao olhar fixo para o rosto do padre, viam os olhos se moverem.
Outros juraram que o peito subia e descia, como se respirasse. Dona Maria do Rosário, uma mulher de fé que nunca mentiu na vida, saiu da igreja com os olhos arregalados, pálida como papel, tremendo da cabeça aos pés. Ajoelhou-se na calçada e gritou: "Eu vi, eu juro que vi." Ele abriu os olhos e olhou para mim. Ninguém quis acreditar, mas outro homem confirmou. E depois outro, e mais outro. A multidão que antes só rezava, agora tremia. Alguns fugiam, outros queriam tocar no corpo, ver de perto se era verdade. Um grupo de devotos se aproximou do caixão. Seguraram as mãos do Padim. As mãos estavam mornas. Não frias, mornas. E então, como se o próprio mundo estivesse reagindo, um vento cortante atravessou o Juazeiro inteiro. Derrubou telhados, derrubou cercas, derrubou as barracas da feira. Levou consigo tudo que estava solto. As folhas das palmeiras se rasgavam no ar. A poeira subiu, virou redemoinho. O céu, que antes estava preto, ficou vermelho. Um vermelho escuro, pesado, como sangue misturado com tempestade. E então o sino bateu. De novo. Mas dessa vez, 9 toques. Dum, 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 dum. O povo paralisou. 9. O número da eternidade. O número do fim. Ou do recomeço. E, de repente, o impossível aconteceu. As portas da igreja que estavam abertas se fecharam sozinhas, com tanta força que racharam a madeira antiga. As janelas bateram, as velas se apagaram e uma escuridão total tomou conta. No meio daquele breu, uma luz, fraca, vindo do altar. Era uma vela que ninguém sabia quem acendeu, mas ela clareava. Só uma coisa, o rosto de Padre Cícero. E quem teve coragem de olhar, jurou até hoje que viu. O padre estava com os olhos abertos, fixos, encarando a própria eternidade. E pela primeira vez, a certeza cortou cada alma que estava ali. Padre Cícero não se despedia. Ele esperava. O quê? Ninguém sabia. Mas Juazeiro, o sertão e talvez o mundo inteiro jamais seriam os mesmos. O silêncio virou desespero. As portas da igreja, que antes se fecharam sozinhas, não abriam mais. Por mais que os homens tentassem, forçaram, empurraram, chutaram. Nada. Era como se uma força invisível maior do que qualquer coisa desse mundo segurasse aquelas portas e lá dentro, o rosto de Padre Cícero iluminado pela única vela que insistia em não se apagar. Seus olhos abertos, fixos, sem piscar, sem vida. Ou, talvez, com mais vida do que qualquer um ali ousava imaginar. O que aconteceu no céu naquele dia nunca mais foi esquecido. O vento que antes vinha com fúria simplesmente parou. O silêncio voltou. Mas não era mais um silêncio normal. Era um silêncio que doía, que fazia o peito apertar, que fazia os ouvidos zumbirem. E foi nesse silêncio que os primeiros perceberam. Apontaram para o céu. "Olhem, olhem para cima", gritou uma criança, com os olhos arregalados, tremendo. O céu não era mais céu. Entre as nuvens carregadas, negras, vermelhas, se formou uma imagem. Nitidamente, quem olhava podia ver um rosto. O rosto de um homem, de barba fina, olhos fundos, testa marcada. Era o rosto de Padre Cícero, esculpido no céu. E ele não estava sorrindo, nem em paz. Estava sério, firme, olhar duro de quem estava ali para cobrar. Gritos ecoaram pela cidade. Gente se ajoelhando no meio da rua. Outros simplesmente desmaiaram. Alguns tentaram correr, mas para onde? Como fugir de algo que estava no céu? O sinal finale, então. A nuvem que formava o rosto começou a se desfazer, mas antes que sumisse, uma frase se desenhou no céu. Ninguém sabe dizer como, ninguém sabe dizer porquê, mas quem viu jamais
Esqueceu. Meu povo vai pagar pelos pecados escondidos. Foram segundos, talvez menos, mas suficiente para quem viu. Levar aquela visão gravada na carne, na alma, até o último dia de vida, e quando a frase sumiu, o vento voltou. Mas agora, frio, cortante, um frio que não existia no sertão. As portas da igreja se abriram sozinhas, e quem olhou lá para dentro, viu o corpo de Padre Cícero, exatamente igual, intacto, mas agora com os olhos fechados. O que aconteceu depois, ninguém sabia mais o que fazer. Uns diziam que era milagre, outros que era aviso. Mas havia quem acreditasse que aquilo era uma maldição, um sinal de que coisas terríveis estavam para acontecer no sertão, porque depois daquele dia, nada, absolutamente nada. Foi como antes, o sertão, o povo, Juazeiro e até a própria história do Brasil carregam até hoje a marca daquele dia. O dia amanheceu, mas parecia noite. O céu não clareou, o vento sumiu, o som dos pássaros desapareceu. Nem os grilos cantavam, nem as folhas balançavam. Era como se o próprio sertão tivesse parado de respirar. As pessoas andavam pelas ruas de Juazeiro com passos curtos, olhares baixos, rostos pálidos. Ninguém tinha coragem de falar alto, ninguém sorria. O silêncio era tão absoluto que quem fechava uma porta de madeira ou batia uma panela fazia eco no quarteirão inteiro, e no meio desse silêncio, aquele corpo, o corpo de Padre Cícero, seguia lá, intacto, impecável, inexplicável, o rosto tranquilo, a pele limpa, sem manchas, sem sinal da morte, os olhos fechados. Depois de terem estado abertos, olhando para o infinito, para o além, para o que ninguém tem coragem de entender, o começo do fim ou do aviso. Dona Sebastiana, mulher simples, acostumada com os desafios da vida seca, acordou com uma dor no peito. Sentia que algo estava errado. Saiu de casa, olhou para o céu e não viu o céu. Viu uma camada pesada, escura, imóvel, uma escuridão que parecia estar viva. Os animais estavam diferentes. O cachorro, que sempre latia quando alguém passava, estava quieto, encolhido num canto, chorando baixinho. O galo não cantou. O cavalo estava parado com a cabeça baixa, olhando fixamente para nada. Tem coisa grande acontecendo, coisa que não é desse mundo, disse ela, apertando um rosário no peito, suando frio, mesmo com o vento gelado que agora soprava do nada no sertão. A procissão do Medocém, combinar sem falar, sem ensaiar. O povo começou a caminhar até a igreja, de cabeça baixa, em silêncio. Homens, mulheres, velhos, crianças. Ninguém dizia uma palavra. O som era só de passos, na terra seca. O som era só do choro preso na garganta. Chegaram na porta da igreja e ela estava aberta, mas ninguém queria entrar, ninguém tinha coragem. Todos olhavam, de longe, e lá dentro, o corpo, o mesmo, imóvel, intacto, solitário, poderoso, sagrado ou amaldiçoado. Será que ele está esperando alguma coisa? Perguntou um menino segurando a mão do pai com os olhos arregalados. O pai não respondeu, porque ele também queria saber. O último sinal. De repente, sem vento, sem aviso, sem som, as velas da igreja se acenderam, sozinhas, uma por uma, da porta até o altar, formando um caminho de luz. No altar, atrás do caixão, uma sombra, alta, magra, curvada, parecia um homem, mas não tinha rosto, não tinha forma definida. Era só sombra, escura, como o céu daquele dia. E então, o sino bateu 12 vezes, dam, 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 dam. O som não era de metal, era oco, seco, morto, e quando o último toque terminou, a sombra sumiu, as velas
Apagaram o povo. Ninguém sabia se corria, se rezava, se chorava ou se aceitava. Porque naquele instante todos entenderam uma coisa: o sertão não seria mais o mesmo e a morte não era mais o fim. O sino da matriz calou, o vento parou, o céu continuava pesado, escuro, sufocante, mas foi então que algo começou a acontecer. Algo que nenhuma reza, nenhum rosário, nenhum padre poderia explicar, nem conter. O primeiro sinal tudo começou no cemitério velho de Juazeiro. Lá, entre túmulos rachados, cruzes tortas e pedaços de pedra corroídos pelo tempo, veio o primeiro som, um estalo, depois outro. Depois, o som de terra se mexendo. Dona Quitéria, que morava ao lado do cemitério, ouviu. Olhou pela fresta da janela e o que viu nunca mais saiu da memória dela. A terra estava se mexendo, se abrindo, se revirando e, de dentro, saíram mãos, mãos magras, mãos ossudas, mãos de quem não deveria mais estar aqui. Primeiro uma, depois outra, depois outra. E quando viu 3 corpos, cobertos de terra, de roupas rasgadas, de pele encardida e olhos fundos, mas com vida, eles não falavam, não gemiam, apenas olhavam para frente, com os olhos secos, olhos vazios. Dona Quitéria caiu de joelhos, tremendo. Segurou o terço com tanta força que chegou a cortar a própria mão e gritou: "Meu Deus do céu, os mortos estão voltando!" A notícia a espalhar o grito correu mais rápido que qualquer notícia na história daquele sertão. Pessoas saíram de casa. Alguns, corajosos, foram até o cemitério. Quando chegaram lá, o chão estava todo revirado. Vários túmulos abertos, sem tampa, sem cruz, sem ninguém dentro. Eles sumiram, cochichou um homem tremendo dos pés à cabeça. De repente, uma mulher gritou: olha lá, no morro!" Todos olharam, e no alto do morro viam-se silhuetas, figuras magras, curvadas, andando devagar em direção à cidade. Não corriam, não falavam, não gemiam, apenas andavam. E quem teve coragem de olhar nos olhos de um deles dizia que aquilo não era mais gente, nem alma viva, nem alma morta. Era outra coisa, e no altar, dentro da igreja, o corpo de Padre Cícero seguia, intacto, imóvel, solitário, observando tudo aquilo, como se já soubesse que isso ia acontecer. E foi nesse momento que o impossível se fez ouvir. O sino da igreja tocou sozinho, mais uma vez, mas agora 13 vezes. Dum, 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 dum. O povo já não sabia mais se rezava, se fugia, se escondia, ou se apenas esperava, porque ali, naquele exato instante, todo mundo entendeu. Padre Cícero não estava impedindo a morte, ele estava chamando ela, e os mortos responderam. O céu permanecia negro, mas agora não era mais só escuridão, era outra coisa, algo que parecia vivo, respirando, observando, julgando. O povo de Juazeiro estava dividido entre 2 opções: fugir ou ajoelhar. Mas fugir para onde e ajoelhar adiantaria, porque naquele instante todos sabiam, a morte não estava mais lá fora, ela já estava entre eles. O caminho dos que não deveriam voltar do alto do morro, as silhuetas magras cobertas de terra, avançavam, de passo em passo, sem correr, sem pressa, como se soubessem que ninguém podia escapar, e conforme se aproximavam,
Os rostos começaram a ficar visíveis. Era o velho Zé de Duca. Morto fazia 6 anos. Era Dona Mariana, enterrada com 1/3 na mão, morta de febre. Há quase 10, era seu Raimundo, que morreu envenenado em 1912. E mais, e mais, e mais. Todos que haviam partido estavam de volta, mas não sorriam, não choravam, não falavam, apenas caminhavam em direção à praça, à igreja, à cidade, ao povo. O encontro dos vivos. Com os mortos, quando a primeira fileira de mortos pisou na praça, o chão tremeu, as velas da igreja se apagaram, o sino bateu uma única vez, seco, oco, gelado, e então, o impossível. As portas da igreja, que antes se abriram sozinhas, agora se fecharam e trancaram. Ninguém mais entrava, ninguém mais saía, e lá dentro, sozinho no altar, o corpo de Padre Cícero, intacto, de olhos fechados, mãos cruzadas sobre o peito, mas com uma expressão que mudou. O rosto agora carregava algo que ninguém nunca tinha visto nele antes. Raiva. Não era mais paz, não era mais descanso, não era mais oração, era cobrança, era julgamento, era sentença, o fim ou o começo. Quando os mortos pararam todos juntos, de frente para a igreja, um silêncio absoluto tomou conta do sertão. E então veio o som. Não era vento, não era sino, não era trovão, era uma voz forte, grossa, arrastada, ecoando de todos os lados, como se o próprio chão estivesse falando. Meu povo escondeu muito pecado. Agora, o sertão vai pagar. Ninguém sabe dizer de onde veio, mas todos ouviram, cada homem, cada mulher, cada criança, e no mesmo instante, o céu, que estava preto, ficou vermelho, um vermelho denso, sangrento, pesado, o tipo de vermelho que nunca mais ninguém esqueceu. E então, a chuva começou, mas não era água, era sangue, quente, espesso, caindo dos céus, como se o próprio Deus tivesse virado o rosto para o sertão e derramado sua fúria. As ruas ficaram escarlates, o chão virou lama vermelha, as casas pingavam sangue pelos telhados, as janelas escorriam como lágrimas de dor. Gente gritava, gente corria, outros ajoelhavam, outros só fechavam os olhos e aceitavam porque sabiam que o que estava acontecendo não podia mais ser parado. E então, o silêncio. Do nada. Tudo parou. A chuva cessou. O vento voltou. O céu clareou. O chão, que antes estava tomado por sangue, agora era só terra seca, rachada, como sempre foi. Os mortos sumiram e dentro da igreja, o corpo de Padre Cícero não estava mais lá. Nem o caixão, nem as velas, nem nada. Só uma coisa ficou no altar: 1/3 e uma cruz quebrada ao meio, e ninguém nunca soube se aquilo foi milagre, se foi castigo, se foi aviso, ou se foi só a promessa de que o sertão nunca estará livre dos pecados que escolheu esconder. O legado do dia que o sertão foi julgado quem vive em Juazeiro até hoje. Sabe, sente, o vento nunca mais soprou igual. E nas madrugadas mais silenciosas, quem passa perto da igreja jura ouvir, de vez em quando, lá no fundo, uma voz, baixa, arrastada: meu povo ainda não acabou.